vai voltar. Pronto. Foi isso. Resolvido. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Dia 20 de janeiro. Né, já começou a gravar. Então, na aula de hoje, gente, vamos tratar de escoamento interno viscoso incompressível, certo? Pegamos aí o nosso iniciozinho da aula para conversarmos, né? Nos conhecermos um pouco, ver como é que vai ser o andamento dessa terceira unidade. Como eu disse, o objetivo é a gente dar continuidade a todo o trabalho que foi feito pela professora Camila, né? Obrigada, Leonardo. Acho que foi algum bugzinho, então, aqui do sistema. Pronto, agora você está presente aqui, tranquilo. E aí, só me apresentando formalmente, né? Eu sou graduada em Engenharia Ambiental, tenho mestrado e doutorado em Engenharia de Processos e sou também pós-graduada em Docência para Educação Profissional e Tecnológica. Eu estou como professora substituta na ECT, UFRN, desde dezembro de 2020, então já entrei aí nesse formato, né, remoto. Então, segui aqui com as turmas de fluido 2021, 2022, 2021 e agora 2021-2. Né? Para quem tiver interesse de saber mais da minha trajetória acadêmica, eu sempre disponibilizo aqui o meu Lattes, né? Também o meu LinkedIn, que é a minha rede social aí preferida. E, turma, além desses nosso contato no momento síncrono, né, eu deixo também disponível meu e-mail, meus e-mails institucionais, né? Eu uso mais o frn.br, mas eu tenho também o e-mail da ECT. É uma outra forma de contato nossa, até eu sempre brinco, digo até que eu tenho mais acesso ao meu e-mail, respondo mais e-mail do que o WhatsApp. Então, professora, estava estudando aqui, fazendo a questão do questionário, tive uma dúvida, manda lá e a gente vai, né, fazendo essa troca, além também dos horários de atendimento, né? Eu vou mostrar para vocês aqui os meus horários de atendimento, que vocês podem aparecer e a gente pode estar... né, tirando dúvida, fazendo mais exercícios, é bem importante. O quantitativo de alunos não é grande por horário, então fica praticamente um momento particular para que a gente possa fazer essa troca, sanar dúvidas, fazer mais exercícios. E, além do e-mail também, né, eu sempre recebo muito e-mail de aluno, né? Professora, essa questão eu não saí, professora... eu estou com uma dúvida, não vou poder ir no atendimento, então eu até marco com o aluno em outro horário, envio um link do Meet também para tirar dúvida. É uma outra forma que eu faço para que a gente tenha esse contato, né, e vá driblando essa distância que o ensino remoto às vezes nos deixa, essa lacuna. Os nossos links, eles são únicos, então eu deixo aqui disponível o link também da T1 e T2, né? Às vezes, porventura, não tem problema nenhum, gente, se porventura vocês... professora, eu vou ter um compromisso no horário da aula, posso assistir no T1? Pode, não tem problema nenhum que vocês venham, claro, né? Em um caso excepcional. Todas as aulas, como eu falei para quem foi que perguntou, eu acho que foi Damares. Damares perguntou se a aula é gravada. Todas as aulas elas são gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube da disciplina. Então, já vou até aqui abrir, dar uma mostrada para vocês rapidinho, espero que todos tenham acesso. Né? No canal aí, MECFLU ECT UFRN. E nesse YouTube, as aulas são separadas por playlist. Então, vocês vão ver aqui a playlist das minhas aulas. Cadê, senhor? Professora Nayara 2021.2, né? Então, todas as aulas, tanto desse semestre quanto dos semestres passados. Então, elas estão aqui disponíveis para vocês. E também como as aulas antigas de todos os professores que passaram pela disciplina, né? Então, tem o professor Antônio, né? Tem aulas também do professor Douglas, tem todas as aulas da professora Camila. Então, está tudo aqui disponível para vocês. Eu peço que vocês acessem, né? Quantas vezes, né, for preciso, ou para rever a aula, ou se porventura vocês não puderem participar do momento síncrono.
Eu também estou disponível nos horários de atendimento. Eu tenho 2 horários de atendimento, que é na terça-feira à tarde, 3, 4, e quinta-feira à noite, 1, 2. Né? O link também é um link único, então, por meio desse link, vocês conseguem entrar na sala do atendimento, onde eu vou estar ali, né, para sanar dúvidas, resolver mais questões. Eu estou aí desde o dia 26/11 presente nesses 2 horários aqui, tarde e noite, né? Então, busquei diversificar aí os, desculpa, os turnos para que vocês conseguissem aí se adequar. Além disso, reforço também nossos 3 monitores, né? Tem o Felipe, o Judson, a Maressa. Eles estão disponíveis aqui nesses links, nesses horários. Então, essas informações estão nos slides que vai ficar disponibilizado para vocês no SIGA. E tem um grupo também dos monitores. Então, já anotem aí, 5/11 tem aulão de monitoria para revisão dos conteúdos da unidade 3. 10 dias antes da nossa prova, para que a gente, Felipe faz sempre uma revisão conteudista, depois faz exercitação, e é bem importante a presença de vocês. Seguindo o nosso cronograma, né? Essas aulas aqui, esse primeiro conteúdo foi visto com vocês com a professora Camila, que foi a parte de análise dimensional e semelhança. Então, em contato com ela para alinharmos a disciplina, né? Ela me informou isso, inclusive tem as aulas, os links das aulas que ela colocou para vocês no SIGA. E a gente vai seguir desse ponto, que é escoamento interno viscoso incompressível, e finalizamos a nossa disciplina com escoamento externo viscoso incompressível. Então, esse ponto 7 e esse ponto 8, né, vai ser visto aqui na nossa disciplina a partir de agora. Né? Reforçando que esse foi um conteúdo já visto por vocês anteriormente, no início da unidade, e que tem disponível para vocês lá as aulas. Eu gostaria só de fazer uma ressalva no SIGA, que vocês vão ver, volto já nessa tabela, vocês vão ver que a professora Camila postou isso daqui que eu estou circulando, né, que foi a aula dela, os slides e os vídeos, né, com o conteúdo. Eu adicionei essa parte que eu vou circular aqui em roxo, né? Eu adicionei a minha aula também desse conteúdo para que vocês possam também ter acesso aos slides. Então, tanto aos slides de análise dimensional quanto os slides de semelhança estão lá. E aí deixo também uma dica que quando vocês forem estudar, revisar esse conteúdo, vejam também essas aulas lá no YouTube, porque também eu faço muitos exercícios. Dessas aulas, eu acho que eu consegui fazer uns 5 a 6 exercícios desses conteúdos. E também disponibilizei para vocês uma lista de exercitação desse conteúdo. E um arquivo complementar. Eu gosto muito de trabalhar com pré-aula, arquivo complementar sobre o conteúdo, só mesmo para dar uma refixada. Então, essa lista 1, gente, ela não vale ponto, é uma lista de exercitação a respeito desse assunto de análise dimensional e semelhança. Ela tem várias questões, observem que todas as questões já vêm aqui com a resposta esperada, para que no decorrer, né, de que vocês forem fazendo a lista, vocês já vejam se chegaram no resultado final esperado. Certo? Tem bastante exercício aí, tem 10 exercícios para que vocês treinem bastante esse conteúdo, né? Já fica a dica para que vocês já comecem a ver qual é o molde, né, das minhas questões, das questões que eu vou cobrar na prova, que não serão as mesmas, né, mas são questões bem coerentes, tanto quanto essas das listas, e já disponibilizo também aqui os slides, porque nos próprios slides de aula, eu também já deixei alguns exercícios resolvidos. Tranquilo, gente? Vocês vão ver lá para vocês adicionado mais esses materiais. Outra coisa, eu trabalho também com uma coisa que eu acho interessante para vocês, e aí vocês vão me dizer se vocês querem ou não trabalhar dessa forma. Eu gosto de trabalhar com alguns extras. Extras,
pontos extras, atividades valendo aí extra, que elas ocorrem ou no decorrer da aula, que eu digo, essa questão está valendo extra, vamos lá. E aí sempre anoto o nome dos alunos que participaram, que resolveram ali, que contribuíram no chat com a resolução, ou no microfone também. Ou também trabalho com formulários. Eu passo alguns formulários bem simples, ou depois do assunto, ou antes do assunto. E se você sempre fiz isso nas minhas aulas, sempre deu bem certo. Se vocês quiserem, eu posso também fazer aqui na disciplina, mas vocês que me dizem. Querem aí, é extra, tá, gente? Não tem nada a ver com aqueles 2 pontos, nem os 8 pontos. É extra. Fez, ok, e não fez também, não perde nada. A Maria colocou aí que rejeitar a gente não vai, Lucas também colocou, só 2? Ponto extra é sempre bem-vindo, Rafael. Posso já passar já? Um agora, não é para fazer agora, não. Eu sempre dou um prazo. Esse eu vou, deixar aberto o formulário até próxima quinta-feira. E aí vocês fazem. Dando tempo, vocês fazem. Se não fizer também, não tem problema. Posso passar, é bem-vindo, vocês querem, ou é perda de tempo, não quero, tanto faz. Então, vou passar. Só para vocês terem uma noção de como é, mais ou menos assim, os extras. Esse aqui é no formulário. Aí eu sempre passo assim, nome, né, matrícula, turma. Aí eu sempre passo um videozinho, faço algumas perguntas, né, subjetivas, né? Qual é o objetivo da análise dimensional? Nesse caso aqui tem para você marcar quais são as dimensões, e aí um verdadeiro ou falso, e uma questãozinha do conteúdo. Certo? Eu sempre faço ou antes do conteúdo, como pré-extra, ou depois, como esse é o caso. Eu sempre passo o link aqui, né? Quando o valendo, eu chamo de valendo, viu, gente? Vocês se adaptam já já. Quando o valendo não ocorre durante a aula, eu sempre passo no formato de formulário. Valendo um, porque eu vou passar outro, então, já que vocês gostaram. Anotem o link, salvem o link. Quem estiver vendo essa aula depois, o trabalho que vai ter vai ser só de digitar aqui esse linkzão. Passem para os colegas de vocês que não estão presentes aí por algum motivo. Né? Eu sempre faço isso, então esse é de um conteúdo que vocês já viram com a professora Camila, que é análise dimensional. Né? E eu vou passar um outro, né, que é do nosso próximo conteúdo. Já anotem, esse valendo, o valendo 1, vai ficar disponível para vocês fazerem até o dia 27, que é até a próxima quinta-feira. Eu vou passar hoje, que é um pré-valendo, que vai ficar aberto até terça-feira, que é a nossa próxima aula. Eu vou passar 2 valendos aí, né? Vocês viram que é simples, gente. Ir lá é só o objetivo de instigar vocês a exercitarem. Para esse segundo valendo que eu vou passar agora, é de um conteúdo que a gente vai começar hoje, né? E como dica, eu dou para vocês verem, lerem essas pré-aulas que eu coloquei também no SIGA, que é sobre perda de carga e rugosidade absoluta. E aí vocês podem me perguntar, professora, mas é só se eu ler isso? Não, vocês podem usar outras fontes também, ó. É só de pergunta, gente, VUF, tá certo ou errado. Então, é mesmo para fixar o conteúdo. E aí, na aula que a gente vê esse conteúdo, eu vou voltando a essas perguntas do valendo para reforçar as respostas esperadas desse conteúdo. Então, já está aí o valendo 1, valendo 2, para que vocês possam fazer. Lembrando, o valendo 1, prazo 27/1, o valendo 2, prazo 25/1. Façam, vocês vão ver que vale a pena fazer, é uma forma de exercitar também.
E é extra, né? Todo extra é bem-vindo. Todo extra é super bem-vindo. E na próxima aula eu vou pedir que vocês tenham salvo já no computador de vocês, né, baixado, impresso, o gráfico de Moodle. Né? Eu vou reforçar isso aqui na próxima aula, mas é importante que vocês já tenham esse gráfico de Moodle para o nosso conteúdo da semana que vem. Então, valendo, vamos ter valendos aqui, vamos ter valendos também durante a aula. Como acordado já na nossa conversa inicial, né? O nosso questionário, ele vai ser no multiprova. Amanhã ele vai estar liberado para vocês, então eu coloco uma notícia para reforçar e para lembrá-los. Vai fazendo no decorrer do conteúdo visto, porque ele vai ficar disponível até o dia 10/2. Nossa prova valendo 80% no dia 15/2, também no multiprova. E aí, como eu tinha falado também, eu acho que foi com o Lucas, né? Se não der tempo da gente fazer uma revisão síncrona, eu vou postar uma aula de revisão assíncrona para que vocês assistam antes da aula. É só mesmo porque vai depender do caminhar da nossa disciplina. Estamos fechados, acordados e alinhados? Sim. Beleza. Show de bola. Acho que foi o Gideão que falou. Será que eu já reconheci a voz? Foi sim. Foi eu. Tô boa de voz. Não aparece nada para mim, né? Aqui fica aberto só o slide e o celular está no chat. Eu vou começar, gente, fazendo uma revisão, né? Apesar dele ser um conteúdo novo, que a gente vai falar agora, eu vou começar fazendo uma revisão porque os assuntos eles não morreram e ficaram na primeira e na segunda unidade. A gente vai trazer alguns conteúdos importantes, né, da primeira e da segunda unidade, e a gente vai seguir usando principalmente nesse nosso conteúdo 7, que é escoamento interno. Então, eu vou precisar trazer, reforçar aí na memória de vocês alguns conteúdos, porque dentro do escoamento interno, a gente vai, por exemplo, falar do número de Reynolds, que eu espero que vocês lembrem do nosso querido número de Reynolds. A gente fala lá na primeira unidade até o último dia de aula, né? A gente está falando de todo tipo de escoamento que ocorre internamente. Então, a gente vai precisar de alguns conceitos, né, antigos, porque já foram vistos, ao tratar desse escoamento interno. Né? Existem, basicamente, 3 tipos de escoamento. Né? Um que não está aí, mas que eu vou falar, né, que é o escoamento externo, é quando o fluido ele não é envolto, né, um fluido ali ilimitado, não envolto, não contido, escoando sobre algo, né? O princípio da aerodinâmica, é quando a gente tem o ar escoando sobre o pilar de uma ponte, né? A água escoando ali sobre um submarino, o ar escoando sobre a asa de um avião, é quando a gente trata de escoamento externo, que é o que a gente vai ver no nosso último conteúdo. Um outro tipo de escoamento é o escoamento aberto, né, como nessa primeira imagem aqui, ou também chamado de escoamento em canal. Né? Esse escoamento ocorre quando a gente tem fluido em contato aí parcialmente com as paredes sólidas e com o ar também aqui atmosférico. A gente não vai estudar esse tipo de escoamento. A gente vai estudar o escoamento interno, né? É quando o fluido ele escoa. Só uma observação aqui também, se a gente falar de uma tubulação, né, que é um escoamento interno, poderíamos ter também essa situação, ó, onde o fluido ele não está totalmente, o conduto não está totalmente preenchido. Aqui a gente tem uma situação de escoamento interno, mas é o que a gente chama de escoamento não forçado. É quando a gente tem ar ainda aqui em contato com essa superfície de líquido. O nosso objetivo aqui também não é estudar esse tipo de escoamento. Nosso objetivo é estudar o escoamento interno forçado. É quando a gente tem o fluido em contato com toda a parede interna do conduto.
né? Quando o fluido está completamente restrito por essas paredes. Claro que essas paredes elas são impermeáveis, a gente não vai perder fluido para a vizinhança, a gente tem essa superfície limitante e o fluido está internamente escoando, né, de forma forçada, a gente chama isso de escoamento forçado, de um ponto ao outro. Escoamento no interior de tubos, dutos, bocais, difusores, curvas, joelho, tudo isso abrange o que a gente chama de escoamento interno, e vamos tratar aqui para fluidos viscosos e incompressíveis, né? E aí a gente traz também aqui para essa terceira unidade as propriedades dos fluidos, né? Bem importante a gente ter em mente o que é a viscosidade, né? A viscosidade é a propriedade do fluido que resulta na resistência ao escoamento sobre camada a camada. A massa específica também, então a gente vai voltar, né, e vai seguir utilizando essas propriedades dos fluidos, que é uma parte também bem importante vista na primeira unidade. E tudo que envolve escoamento externo, interno, perdão, tudo que envolve movimento de fluido, a gente vai falar aqui nesse ponto da disciplina, né? O fluido, para ele sair de um ponto para o outro, né, ele precisa de energia. Então, quando o fluido ele perde carga, que é um dos nossos pontos a ser abordado, a gente precisa projetar máquinas de fluxos, como bombas, para que o fluido consiga escoar de um ponto para o outro, dentro daquela tubulação. E quando a gente fala fluido, tem também os projetos de compressores, né? A gente não adentra nesse conteúdo, mas também está dentro dessa vertente, dentro da mecânica dos fluidos. E quando a gente fala fluidos, né, eu vou falar de todo tipo de fluido, né? Seja de um oleoduto, né, um fluido, um óleo escoando de um ponto para o outro, seja gasolina, seja benzeno, né, seja glicerina, a gente vai tratar de todo e qualquer tipo de fluido, seja água também, né, para que a água chegue na nossa casa, ela passa por um conjunto de tubulações, um conjunto de sistemas elevatórios, sistemas de bombeamento para que ela chegue na nossa residência, saia da estação de tratamento de água e chegue até a nossa residência, bem como o esgoto sai da nossa residência e passa por todo esse conjunto de tubulações, sistemas de bombeamento, até chegar na estação de tratamento de esgoto, né? Não vamos tratar somente de fluidos no estado líquido, a gente pode também, dentro dessa vertente, tratar de fluidos no estado gasoso, como, por exemplo, para sistemas de condicionamento de ar, né, seja de casas ou seja de edifícios, onde a gente tem condutos aqui retangulares, né? Não vamos falar também somente de condutos circulares, a gente vai falar de condutos de diferentes geometrias. Então, só para nortear vocês do que é que trata esse ponto da disciplina, onde a gente quer chegar, do que é que a gente pode citar e tornar isso palpável, né, para que vocês entendam da importância da mecânica dos fluidos na nossa casa, na nossa vida, nas indústrias, nas grandes linhas de produção, né, seja de indústrias químicas, farmacêuticas, de petróleo, uma simples máquina de café, né, ocorre escoamento interno, a gente tem tubulações de água, uma pressurização ali específica, então, um abastecimento de água, água que chega e o efluente que sai da nossa casa também. É só para nortear vocês da importância disso e do que é que a gente vai falar. Se alguém lembrar também de mais alguma outra aplicação, fique à vontade, viu, gente? A gente traz também para a disciplina algo que foi falado anteriormente, né? Eu já falei da importância da viscosidade. E Newton, ele nos disse que quando o fluido ele é classificado como newtoniano, a tensão cisalhante gerada durante o movimento daquele fluido é igual à viscosidade, que é a nossa constante de proporcionalidade, vezes o gradiente de velocidade, né, que é dv dy. Quando a gente trabalha, por exemplo, aqui tem uma placa, né, e eu tenho um fluido
escoando sobre essa placa. Então, nosso perfil de velocidade ele é geralmente parabólico, né? E devido a um princípio chamado ao princípio da aderência, a velocidade junto da superfície sólida das paredes ela é próxima de zero, se essa parede estiver fixa, e a nossa velocidade ela vai variar em função de y. E isso é o nosso gradiente de velocidade. E a tensão cisalhante é isso. Quando o fluido, o que é fluido? Fluido é toda substância que se deforma continuamente quando eu gero ali, quando eu aplico uma força tangencial. Se eu aplico essa força tangencial, vai gerar a deformação, vai resultar na tensão cisalhante, onde o fluido ele vai se movimentar continuamente. E essa tensão, para fluidos newtonianos, vale ressaltar que os fluidos não newtonianos se comportam de forma diferente, que é aquele plástico de Big, rãos dilatantes, pseudoplástico. O que eu estou falando é para fluidos newtonianos, que a gente vai tratar aqui nesse ponto da disciplina. Essa tensão cisalhante é igual à viscosidade dinâmica vezes o gradiente de velocidade. Revisão, tá, gente? Uma revisãozinha aí. E uma outra coisa que eu falei também que a gente vai trazer para essa terceira unidade é o nosso querido número de Reynolds, né? Tanto quando a gente tratar do escoamento interno, quanto tratarmos do escoamento externo. Então, a gente vai seguir classificando o escoamento como laminar e como turbulento. Reynolds foi lá e nos disse, né, que se a gente multiplicar a velocidade do escoamento, o diâmetro do conduto, a massa específica aqui com esse ρ meio troncho e a viscosidade dinâmica representada pelo μ, a gente consegue encontrar um número adimensional chamado de número de Reynolds. E que esse escoamento, né, isso foi feito por meio do experimento de Reynolds, onde adicionou-se corante a uma tubulação e verificou-se que, para números de Reynolds abaixo de 2.000, e aí utiliza-se uma margem de erro aqui de 1.200 a 2.100 a 2.300, abaixo desse valor, o escoamento seria laminar. Acima de 4.000, o escoamento seria turbulento. Entre o laminar e o turbulento, a gente tem o escoamento transiente, né? E o que seria esse escoamento laminar? É bem importante agora, tratando-se da análise qualitativa ou quantitativa dentro do estudo do escoamento interno, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número de Reynolds, que a gente precisa, primeiro, classificar o escoamento, se ele é laminar ou se ele é turbulento. Mas por que, professora, é tão importante a gente classificar? Né? Se o escoamento for laminar, gente, o que é o escoamento laminar? É aquele escoamento ordenado, né? Camadas de fluido deslizando ordenadamente sobre a outra. Eu não tenho um cruzamento daquelas partículas, né? A minha partícula ali, ela vai se movimentar em X, mas não vai se movimentar. Se a gente for desenhar a trajetória dessa partícula, ela só se movimenta ali em função de X. E o que é que eu quero dizer com isso? Se o escoamento ele é ordenado, né, um escoamento não caótico, é possível uma solução analítica direta. Né? Então, vocês vão ver, peguei e estou analisando o escoamento interno, o meu escoamento deu laminar. Fiquem felizes, porque a gente vai conseguir aplicar as nossas fórmulas, a gente vai ter soluções analíticas diretas. Mas, fazendo um adendo, eu já ressalto que poucos os regimes dentro da ciência, dentro da engenharia, poucos são laminares. Por quê? Para ter um escoamento laminar, eu preciso trabalhar com fluido de baixa viscosidade, né? De alta viscosidade e de baixa velocidade, para que esse número aqui dê um número muito pequeno.
meu fluido precisa ter uma alta viscosidade e escoar uma baixa velocidade. Né? Então, isso não necessariamente vai sempre ocorrer nos estudos que a gente vai tratar aqui. Reynolds, ele fez uma relação das forças de inércia com as forças viscosas para qualificar esse escoamento como laminar. A maioria dos escoamentos que a gente vai tratar vão ser escoamentos turbulentos, né? São escoamentos onde a gente vai ter uma mistura severa ali daquelas camadas de fluido, né? Fluidos que escoam a alta velocidade, né? Com baixos números de Reynolds e vão ter um valor de número de Reynolds onde o efeito de inércia vai superar o efeito da viscosidade. Né? E o que acontece quando a gente tem esse movimento aleatório, esse movimento caótico, as minhas partículas vão ter uma trajetória ali variando em x, y e z, não será possível uma solução analítica direta. E aí a gente vai ter cálculos mais complexos, né? Como eu digo, o cenário muda de figura. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é classificar, quantificar esse número de Reynolds para direcionar os nossos cálculos, que vai ter uma solução analítica direta, se for laminar, né? Ou vai ser impossível uma solução analítica direta se ele for turbulento. Tranquilo, gente? Alguma pergunta até o momento? Alguém quer fazer alguma contribuição? Tá tudo certo? Pelo menos coloquem sim, estou entendendo, digitem alguma coisa. Vamos usar o chat igual como a gente usa também o WhatsApp. Não fiquem acanhados, não. Eu não estou vendo vocês, então eu preciso que vira e mexe, vocês me dêem um feedback se estão entendendo o que eu estou falando. Se botar um não se preocupe. A gente volta, fala, reforça, busca outra forma de que aquele conhecimento seja passado. Mas eu preciso que vocês me digam alguma coisa. Se ficarem com vergonha de abrir o microfone, que eu espero que vocês não tenham, tá todo mundo me ouvindo e me vendo, mas que ao menos coloquem no chat alguma coisa, certo? Vamos fazer esse combinado aqui com a gente nas nossas aulas. Eu não posso tomar que a gente tem mais de 29 pessoas, né? De que se um ou dois somente responderem, estão todos entendendo. Então, vamos buscar um maior número de respostas. Vou buscar um maior número de respostas no chat. Uma coisa importante também, quando a gente falar de diâmetro, a partir de agora, a gente vai já fixar que esse diâmetro é o diâmetro hidráulico. Né? É claro que para um conduto circular, a gente sabe que passando pelo centro de um ponto para o outro, a gente tem um diâmetro. Mas, aqui na disciplina, a gente não vai falar apenas de condutos circulares. Então, a gente vai ter que ter em mente, toda vez que aparecer um diâmetro, de que a gente está falando do diâmetro hidráulico. E o diâmetro hidráulico, ele é... Eita, deu uma trava-língua aqui agora. O diâmetro hidráulico, ele é 4 vezes o raio hidráulico. E o raio hidráulico, por sua vez, é a área da seção dividida pelo perímetro molhado. Esse perímetro molhado nada mais é do que o perímetro do fluido em contato com a superfície. Que se a gente sabe que estamos tratando do escoamento forçado, é todo o perímetro daquela seção. Não precisa se assustar, porque a gente vai ter uma tabelinha que vai nos trazer aqui o diâmetro hidráulico para algumas configurações que a gente vai usar. Né? O círculo é o diâmetro hidráulico, é o próprio diâmetro. Por exemplo, para um quadrado, o diâmetro hidráulico é o seu próprio lado. Né? Um retângulo, 2AB dividido por A mais B. Não vamos trabalhar com canal aberto. E o triângulo A raiz de 3 por 3. Né? Alguns exemplos, mas não precisam se assustar, que a gente vai consultar as nossas tabelas para calcular esse diâmetro hidráulico. Mas toda vez,
né? Cálculo de fator de atrito, que vai aparecer lá diâmetro. Se não for circular, independente da geometria, a gente vai precisar calcular esse diâmetro hidráulico. Claro que a geometria, gente, que a gente mais usa vai ser o circular, o quadrado e o retangular, tá? Já dou uma dica aí da geometria que a gente mais usa. E o nosso objetivo aqui no final, principalmente desse conteúdo que é escoamento interno, é quantificar a potência de uma bomba. Então, a gente vai estar falando de energia mecânica do fluido sendo transferida de um ponto para o outro, escoamento interno, fluido passando por válvula, por joelho, por tubulações, em diferentes elevações. Então, o nosso foco aqui é compreender como ocorre esse escoamento, as tensões envolvidas, o que é que ocorre com o perfil de velocidade. A gente vai usar a equação geral da energia mecânica. Não se preocupe que se vocês não lembrarem disso, da segunda unidade, quando a gente for ver essa parte do conteúdo, eu vou reforçar bastante para vocês, a gente vai falar de novo, mas lembre aqui que são as variáveis de Bernoulli, né? E dentre esse movimento, a gente tem energias perdidas do fluido, perdidas naturalmente, porque a gente está tratando de um fluido viscoso, né? E esse fluido viscoso, ele faz com que ocorra uma dissipação de energia, e a gente precisa, né, vencer essa energia perdida por meio dessas máquinas de fluxo. Essa é a revisão zona geral que eu queria fazer com vocês. Antes da gente começar, é só reforçar, porque é importante eu trazer isso para mais perto desse conteúdo, porque a gente vai falar disso a partir de agora, que é quando a gente vai começar, de fato, a tratar do escoamento interno viscoso de um fluido incompressível. Vamos começar. Vamos primeiro falar, né, fazer uma análise... Eu gosto do amarelo, cadê? Aqui, fazer uma análise qualitativa. Né? Depois a gente vai para análise quantitativa. Então, vamos falar primeiro de camada limite, comprimento hidrodinâmico de entrada. Né? Vocês vão ver que é uma parte mais teórica, uma parte que não vai trazer tantos cálculos. Depois a gente começa a tratar, acredito que na aula que vem, da semana que vem, da análise quantitativa. Vou falar da análise qualitativa, a gente para a nossa aula de hoje na análise qualitativa. E segue na semana que vem na análise quantitativa. Né? E o que é camada limite? Eu falei que a gente ia começar falando da camada limite. Eu até desenhei a distribuição de velocidade ali do fluido, né, no slide anterior. Deixa eu até ver se ainda está aqui. Aqui, ó, desenhei aqui como seria essa distribuição de velocidade. Mas eu vou mostrar aqui esse exemplo para vocês, né? Como aqui, essa nossa placa, ela está fixa, né? Antes de entrar em contato com a superfície, né? Se não tivesse essa superfície, o escoamento do fluido seria uniforme. Mas, quando o fluido ele entra em contato com essa superfície, existe um princípio chamado do princípio da aderência, ou do não escorregamento, onde um fluido, a camada de fluido que está em contato com aquela superfície, ela adere e assume a velocidade daquela superfície. No caso dessa que está parada, vai assumir uma velocidade próxima de zero. Né? A essa camada que está parada, começa a criar uma resistência da camada acima, porque esse fluido apresenta viscosidade, uma resistência da camada acima se movimentar também. Então, aqui a gente tem X1 e X2, por exemplo. Né? Aqui é o zero, né? O início dessa superfície. E observe que essa camada limite, que é essa curva aqui, ela vai representar a região, abaixo dela, a região onde eu tenho esses efeitos viscosos, que resultam em uma distribuição de velocidade não uniforme, porque essa camada causou uma resistência nessa camada que está escoando com menor velocidade, que causou uma resistência dessa camada que está escoando com a menor velocidade do que a de cima, e assim por diante. Observem que
Acima da camada limite, onde eu vou desenhar aqui de verde, a gente tem uma distribuição de velocidade uniforme. Então, é como se eu dissesse que essas camadas próximas à superfície ainda não influenciaram essas camadas acima da camada limite. Ao longo de X, essas camadas começam a influenciar as camadas, né, mais acima, e observe que a camada limite aumenta. Né? Então, a minha região aqui de fluido se comportando com escoamento, velocidade uniforme, ela diminui, né? E essa região aqui, que antes era essa que eu estou pintando de amarelo, passa a ter uma velocidade não uniforme e um maior valor de Y. Então, a camada limite significa justamente nessa região onde, próximo às fronteiras sólidas, a viscosidade se faz presente. Né? É a região onde esse efeito, em que eu pintei essa região de amarelo aqui, onde esse efeito da viscosidade é importante. Acima da camada limite, é como se o fluido se comportasse como não viscoso. Claro que essa camada limite ela tende a aumentar, né? E a gente diz que depois de um tempo a camada limite atingiu o seu valor máximo, que é quando eu tenho a velocidade máxima na superfície aqui do escoamento desse fluido. Então, a gente pode afirmar, com base no que essa figura demonstra, que a camada limite, ó, essa camada limite aqui agora está pontilhada, é as imediações na superfície delimitadora aqui, na superfície sólida, onde se sente os efeitos difusivos, os efeitos da viscosidade, e é onde ocorre essa dissipação de energia mecânica. Essa camada limite ela aumenta ao longo de X, né? Claro que se o escoamento ali for laminar, ela vai demorar muito mais de se formar do que se o escoamento for turbulento. Essa camada limite se forma de forma bem mais rápida. Ficou compreendido esse conceito de camada limite? É na região onde a gente tem essa distribuição de velocidade não uniforme, onde sente-se o efeito da viscosidade devido ao princípio da aderência ou do não escorregamento. Por que é importante a gente estudar e saber o que é a camada limite? Né? Aqui a gente está falando, vocês devem estar se perguntando, né? Mas a professora falou que ia falar de escoamento interno, e ela já está falando aí de escoamento sobre só uma placa. Calma lá. Vamos pensar agora em um tubo, em uma tubulação. Pensem agora em uma tubulação. Vamos fazer um corte nessa tubulação e verificar como isso ocorre dentro dessa tubulação. Na tubulação eu tenho paredes, né? E se a gente fizer um corte, a gente teria algo assim, ó, como uma placa inferior e superior. E nessa situação eu vou ter a formação da camada limite inferior e superior. Observem que abaixo dessa camada limite a gente tem aquela região onde tem a distribuição de velocidade não uniforme. Já para a camada limite superior, ela está localizada acima. Entre essas camadas limites, seria justamente aquela região onde ainda não se sente o efeito da viscosidade. Né? Mas a camada limite ela vai aumentando ao longo de X, ao longo de L, do comprimento. Só tem que, para o escoamento em dutos, né, em condutos aí circulares ou de qualquer geometria, vai chegar um momento em que ela vai se encontrar. E aí é que está a mágica, porque no momento em que ela se encontra, a partir desse ponto, a gente diz que o escoamento está plenamente desenvolvido. Acredito que vocês já escutaram esse termo na segunda unidade, lá na análise diferencial. Né? Quando, para utilizar a equação de Navier-Stokes, né, dizia o enunciado:
um fluido escoando, um X, regime permanente, escoando o escoamento é plenamente desenvolvido. É justamente nessa região, após o encontro dessas camadas limites, onde a gente tem uma distribuição de velocidade totalmente não uniforme e onde atingiu-se a velocidade máxima no centro do conduto. Né? Porque no centro, se a gente pensar no conduto circular, a minha velocidade máxima vai estar no centro, porque é o ponto mais longe das paredes. Né? Então, a gente vai ter essa velocidade máxima aí. Essa camada limite, a gente fez um corte no conduto, mas ela se forma em toda a geometria. E a partir desse ponto, vou mostrar essa imagem aqui maior, a partir desse ponto, a gente pode afirmar que o escoamento está plenamente desenvolvido e a gente vai ter esse perfil aqui parabólico perfeito e afirmar que essa velocidade máxima ela está no centro do conduto. Antes disso, a gente tem o que chamamos de comprimento de entrada ou comprimento hidrodinâmico de entrada, que a gente consegue quantificar qual é o valor desse comprimento hidrodinâmico de entrada. Aqui só outra imagem que mostra isso novamente. Vou mostrar isso em etapas, olha. Vamos supor que a gente tem aqui um reservatório, tá? E aqui a gente tem um conduto que vai da região 1 até a região 6, onde aqui vai ter a descarga do fluido. Observe que quando o fluido ele sai do reservatório e ele entra, tem um primeiro contato com o conduto, a gente teria aquela velocidade inicialmente uniforme. Observem aqui. Eu não gosto, eu prefiro o amarelo. Peraí, viu, gente? É um marcador amarelo. Observe que a gente vai ter aqui esse perfil uniforme. Ao longo do escoamento, né, aqui em X1, X2, X3, X4, observe que a camada limite vai se formando. Há uma formação da camada limite, que está aqui em vermelho, que a gente já definiu que essa camada limite ela é formada devido aos efeitos da viscosidade e aderência do fluido à parede, e a gente tem aí essa redução da velocidade das camadas de fluido próxima à parede. E a gente pode afirmar, nessa região de 1 à região 2, que a velocidade varia em função do raio e ao longo de X. Eu tenho uma variação da velocidade em R e em X. A partir do ponto 2, observe que a gente tem o perfil de escoamento plenamente desenvolvido. As camadas limites se encontraram e eu tenho agora esse perfil de escoamento plenamente desenvolvido. A partir desse ponto 2, do ponto 2 até o ponto 3, a gente tem um escoamento plenamente desenvolvido e podemos fielmente afirmar que a velocidade ela não vai variar mais aqui ao longo de X. Ele vai ter o mesmo perfil de velocidade aqui ao longo de X. Considerem que esses perfis são iguais, tá? Eu não consigo desenhar com o mouse tão igual. E a velocidade ela vai variar só em função do raio. Só em função de R. Isso só vai mudar se, por exemplo, a gente tiver uma curva. Observe que quando o fluido ele passa pela curva, esse perfil de velocidade é perturbado. Então, do ponto 4 ao ponto 5, a gente diz que o escoamento ele não está desenvolvido de novo, até se estabelecer novamente, e do ponto 5 ao ponto 6 ele está novamente plenamente desenvolvido.
Então, sempre que tiver uma válvula, uma curva, que houver a perturbação do movimento do fluido, a gente vai passar de novo por uma região de escoamento não desenvolvido, até ele se estabelecer novamente e se tornar de novo plenamente desenvolvido. E onde eu quero chegar? A gente consegue quantificar esse comprimento equivalente, esse comprimento de entrada. Esse comprimento de entrada a gente consegue quantificar. E uma outra informação, além de que após o comprimento de entrada a gente já atingiu a velocidade máxima no centro, é de que após este ponto a gente não tem a variação de pressão ao longo de X, ela se torna constante. Ou seja, a pressão nesse ponto ela é constante ao longo do tempo, ela pode mudar de uma seção para outra, mas a pressão nesse ponto também ela é constante ao longo do tempo, neste ponto aqui. Certo? É outra informação também bem importante. E como é que a gente quantifica esse comprimento de entrada, comprimento hidrodinâmico de entrada? Vai depender do nosso querido Reynolds e do diâmetro do conduto. Então, se ele for laminar, observe que ele vai ser aqui linear, né? 0,06 vezes Reynolds vezes o diâmetro, para escoamentos laminares, reforçando que o escoamento laminar é um escoamento com número de Reynolds abaixo de 2.000. E para escoamentos com número de Reynolds acima de 4.000, a gente vai ter aqui uma potência. Né? O comprimento hidrodinâmico de entrada vai ser 4,4 vezes o número de Reynolds elevado a 1/6 vezes o diâmetro. Lembrando que esse diâmetro é o diâmetro hidráulico, porque a gente pode ter diferentes geometrias, não apenas a circular. Essa é a análise qualitativa, certo? Eu não vou adentrar na análise quantitativa na nossa aula de hoje, né? Para a gente não começar e não conseguir terminar. A gente vai aplicar isso que eu falei hoje nos nossos exercícios da terça-feira que vem na nossa aula. Então, guardem essa informação. Enquanto isso, pratiquem a lista 1, que já está disponível para vocês do assunto anterior. Eu vou passar a nossa lista de presença da aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre isso que a gente falou? Fiquem à vontade, vamos aproveitar o nosso restinho de aula aqui. Ficou claro que é essa camada limite, por que é importante a gente computar. A partir desse ponto, a gente atinge a velocidade máxima, a pressão é constante ao longo de X. Isso vai ser bem importante para os nossos próximos conteúdos, tá? Obrigada, Gildean, pelo feedback. Preencham a lista. Quem chegou depois, alguém não viu aí as nossas datas e como vai ocorrer a nossa disciplina? Só reforçando, amanhã libera o questionário, vai ficar até o dia 10. Nossa prova é dia 15 de fevereiro, nossa reposição, prova de reposição é no dia 22 de fevereiro. Professora? Oi, Lucas. No e-mail que é para colocar institucional ou é o que está registrado no cigarro, porque às vezes é diferente? O institucional, meu querido. Ok, obrigado. De nada, meu anjo. Tranquilo, podemos finalizar então nossa aula de hoje. Não esqueçam de preencher a lista de presença. Está aqui no chat, vou reforçar de novo. A aula da semana que vem vamos fazer muitos exercícios, preciso de vocês participando mais. Venham no gás na nossa aula de terça-feira. Quero agradecer a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, lembrar de alguma sugestão que queira dar aí, que não lembrou durante a aula, vocês têm meu e-mail. Hoje de noite eu tenho um atendimento.
Os monitores estão à disposição também de vocês. E desejo um ótimo final de semestre para a gente, que a gente consiga concluir com êxito aí e muita coerência o que está sendo proposto aqui na disciplina, certo, gente? Bom final de semana, aproveitem para estudar, não acumulem conteúdo, tenham um bom dia e um bom final de semana. Até terça, até terça.